Olá, eu sou a Bruna do Ministério Águias e esse é o programa Vida com Deus. No vídeo de hoje começaremos a falar de uma série de questões da vida cristã prática cotidiana. Esse programa vai se parecer muito com um discipulado. Falaremos de coisas básicas da fé cristã, coisas que você já deve ter ouvido falar, ou talvez você não tenha ouvido falar, coisas que você sabe muito a respeito, ou de repente você já ouviu falar e não sabe muita coisa a respeito. E para começar, nós falaremos sobre algo que muita gente já ouviu falar. No meio cristão, muita gente já ouviu falar sobre isso. Mas nem todo mundo sabe o que significa de fato. Nós vamos falar sobre o que é aceitar Jesus. Existe um texto bíblico que é muito conhecido no meio cristão, especialmente no meio evangélico, que está na carta de Romanos, capítulo 10, versos 9 ao 10, e eu vou ler para você. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus nos ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse texto é muito utilizado para falar de salvação. O que você precisa para ser salvo? Crer com o coração e confessar com a sua boca. Crer com o coração, ou seja, interiormente você ter fé que Jesus de fato é o Senhor, e confessar com a sua boca é falar, declarar a sua fé, não esconder a sua fé, não renegar aquilo que você crê. Mas no meio evangélico especialmente, a expressão aceitar Jesus é muito mais conhecida do que crer e confessar. E a gente acaba usando a expressão aceitar Jesus como sinônimo dessas coisas, como sinônimo de crer, como sinônimo de receber Jesus como seu Senhor. Mas finalmente, o que é aceitar Jesus? Gente, aceitar Jesus não é algo simplesmente da boca para fora, não é mudança de religião, não é mudar os seus comportamentos. Aceitar Jesus é algo que é interior, que acontece no seu interior e que, lógico, se expressa no seu exterior. E eu vou ler aqui alguns textos que falam dessa palavra, aceitar a mensagem, aceitar as palavras de Jesus. Um dos textos está no livro de Atos dos Apóstolos, está no capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós vimos aí que a palavra usada é os que aceitaram a mensagem. Em outros textos da Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 4, nos próprios evangelhos, existe essa expressão aceitar a mensagem, aceitar as palavras de Jesus. Então aceitar Jesus é aceitar o Evangelho de Jesus, aceitar toda essa mensagem dele, aceitar as palavras dele, aceitar que ele veio e morreu em nosso lugar, que ele ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus. Aceitar Jesus envolve duas coisas. Primeiro, aceitá-lo como Salvador. E segundo, aceitá-lo como Senhor. Então vamos falar sobre cada um desses aspectos. Aceitar Jesus como Senhor. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a continuação do texto diz que aquele que crê, ele não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então existe uma condenação por causa dos pecados da humanidade, e essa condenação, esse preço por esse pecado, ele foi pago por Jesus Cristo. E para que nós tenhamos direito a receber a remissão dessa nossa dívida, desses nossos pecados, nós precisamos reconhecer em Jesus o nosso Salvador. Nós precisamos reconhecer que precisamos de um Salvador. Mas por que eu preciso de um Salvador? Primeiro, é preciso que você entenda que Deus tinha um plano traçado para a humanidade quando Ele nos criou, quando Ele nos formou. O plano original de Deus era que nós tivéssemos abundância, que tivéssemos fartura, que tivéssemos acesso direto a Ele todo o tempo. O plano de Deus para nós é que o nosso relacionamento com Ele fosse de pai e filho, de filhos com um pai.
e Ele proveria tudo quanto era necessário para nós. O plano original de Deus era uma vida sem doenças, sem morte, sem sofrimento. Mas algo atrapalhou o plano original de Deus, que foi o pecado, a desobediência. A desobediência do homem atrapalhou o plano original de Deus. Na verdade, Deus, em sua presciência, Ele é onisciente, Ele já sabia que o homem ia pecar, mas ainda assim Ele o criou e Ele nos ama, e por isso Ele nos criou, e Ele tem esperança que nós possamos nos reconciliar com Ele. Então, o plano original de Deus era que nós tivéssemos vida abundante e nós tivéssemos pleno acesso a Ele e nós estivéssemos em comunhão com Ele o tempo todo, conversando com Deus o tempo todo. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nunca quis estar distante de nós, Ele nos criou para sermos próximos a Ele. E Ele tem tanta misericórdia de nós, Ele nos ama tanto que Ele prepara esse Salvador, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus, Filho de Deus, que vem à Terra para que pudesse morrer por cada um de nós. Mas você pode se perguntar, por que que Jesus precisou morrer por mim? Por que que Deus não poderia simplesmente apagar os nossos pecados e esquecer os nossos pecados? Na verdade, Deus já fez isso quando Ele enviou Jesus. Deus não pediu a mim e a você sacrifício nenhum. Ele fez o sacrifício, Ele ofertou o sacrifício, Ele entregou o seu Filho para que Ele viesse numa nação, num mundo pecador, no meio de gente pecadora, para que Ele viesse e fosse tentado e vivesse uma vida comum, de um homem comum, mas que Ele fosse tentado e Ele não pecaria, e como Jesus não pecou, Ele pôde ser entregue por cada um de nós. Então é preciso que você aceite que você é pecador, que você não consegue cumprir tudo com perfeição, que você não consegue obedecer todas as regras, todas as leis de Deus com perfeição. E por causa disso, você precisa de um Salvador. Por causa disso, você precisa ser justificado por um Salvador que é perfeito e que é santo. E foi por isso que Jesus veio. Porque para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Deus que é santo, que é santíssimo, nós precisaremos estar purificados. E nós não podemos nos purificar sozinhos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não temos essa capacidade de nos purificar sozinhos. Então Ele envia o Cordeiro de Deus, a figura de Jesus, quando Ele diz o Cordeiro de Deus, é porque naquela época a cultura judaica havia o sacrifício de animais, que na verdade Deus já estabeleceu aquilo para que o homem entendesse que o pecado ele era pago através de sangue, ele era pago através de sacrifício. Então o homem hebreu daquela época, ele já tinha esse entendimento de que quando ele pecava, ele ia ali e sacrificava um animal em expiação pelos seus pecados. E quando Jesus vem, Jesus é o Cordeiro perfeito, puro e santo, que é entregue. Mas o sacrifício de Jesus, ele leva os pecados de toda a humanidade. A partir dali, o homem não precisaria mais sacrificar animais para expiar os seus pecados. E Deus, Ele entrega o seu Filho, Ele paga, Ele quita essa dívida. Quando Jesus está na cruz, Ele diz as palavras, está consumado. Está consumado. No grego, a palavra que Jesus usa é tetelestai. Essa palavra era a mesma palavra que era carimbada nos carnês de dívidas quando elas eram quitadas naquela época. Então, quem ouviu aquelas palavras de Jesus na época sabia o que Ele estava querendo dizer. Tetelestai, está consumado, está quitado. Toda a dívida pelos pecados da humanidade foi paga ali no sacrifício de Jesus e Ele ressuscita, Ele vence a morte. Mas como é que eu posso ser salvo através da vida de Jesus? Será que tudo bem, Jesus morreu por toda a humanidade, Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, mas eu tenho que fazer alguma coisa para eu receber essa salvação? Você precisa apenas reconhecer. Você precisa reconhecer que é pecador, reconhecer que sozinho você não consegue andar em perfeição. Por mais honesto, por mais correto, por mais que você tenha caráter, que você tenha integridade, você não é perfeito. Eu não sou perfeita, nós precisamos de um Salvador. E Deus, Ele não vai mudar a sua palavra simplesmente para nos livrar da punição pelo nosso pecado. O que Ele faz? Como Ele não pode mudar a sua palavra, como Ele não pode, como um Deus santo, habitar com pessoas pecadoras, o que Ele faz? Ele envia Jesus para que Jesus possa, através do sacrifício dele, reconciliar toda a humanidade com Deus. Mas essa reconciliação,
ela precisa que cada pessoa reconheça isso. Deus não vai obrigar ninguém a aceitar Jesus como Salvador. Deus não vai obrigar ninguém a crer em Jesus, mas Ele pede, Ele ordena aos seus discípulos que preguem o Evangelho, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ele ordena, Ele dá essa ordenança para os seus discípulos, para que toda a humanidade possa conhecer a verdade do Evangelho. E onde é que está escrito na Bíblia que Jesus pagou pelos pecados de toda a humanidade? Nós vemos isso na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, no versículo 2, que diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então o próprio Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho que leva a Deus é o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque o homem, por mais justo, por mais correto, por mais íntegro, por mais que ele seja uma pessoa boa, ele não pode sozinho, pelos seus próprios esforços, pagar pelo pecado dele, pagar pelas falhas. Ele não pode se aproximar de Deus sozinho. Ele precisa de Jesus, que é o caminho que conduz as pessoas até Deus. Então essa ideia que nós temos, que muita gente tem, que eu ouço as pessoas falarem por aí, que todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira, é mentira. Se você crê na Bíblia e crê nessa frase que eu acabei de dizer, você está se contradizendo. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho que leva até Deus. Ele próprio diz a respeito dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Outra coisa que eu vejo algumas pessoas questionarem, e eu mesma já questionei isso um dia, é por que Deus pune de forma tão grave o pecado? Por que é necessário punir o pecado de forma tão grave? Porque Deus não poderia simplesmente apagar os nossos pecados? Na verdade, as pessoas, nós, seres humanos, temos essa mania de considerarmos o pecado como uma coisa de menor importância. Muitas vezes nós não vemos o pecado com a gravidade que ele deve ser visto. Às vezes classificamos pecados e apontamos os erros dos outros como se eles fossem gravíssimos pecados, mas deixamos de enxergar a nossa própria impureza, as nossas próprias fraquezas. A maioria das pessoas não enxerga o pecado com a gravidade que ele deve ser visto. E por causa disso, acham que Deus simplesmente poderia passar por cima da sua própria palavra e perdoar todos os pecados, independente de sacrifício, independente de entrega, independente de fé, independente de reconhecimento. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que alguém produziu uma determinada máquina, e essa máquina ela tinha um manual de instruções para que ela funcionasse bem, para que ela funcionasse a pleno vapor, para que ela cumprisse todos os propósitos para os quais ela foi fabricada, ela foi criada, ela foi gerada. E o fabricante, ele faz esse manual e as pessoas vão comprar essa máquina. E quando as pessoas vão usar, os usuários dessa máquina, os consumidores, alguns leem o manual todo e seguem à risca aquilo que está no manual. Alguns leem umas partes, outras não. Alguns leem até todo, mas esquecem ou consideram que muitas coisas do manual são bobagens, que não devem ser consideradas de importância. E outras pessoas simplesmente não leem e fazem com a máquina o que bem entendem. Se essa máquina der defeito, se essa máquina quebrar, ou se ela fizer algo diferente daquilo que ela foi criada para fazer. Se ela é criada para fazer algo produtivo e ela se tornar improdutiva, nós vamos poder recorrer ao fabricante e dizer assim, olha, você fez essa máquina, eu não observei o manual, mas a culpa é sua, resolva o problema dessa máquina. Gente, ninguém em sã consciência faria isso. Então essa máquina, se nós colocarmos, nós fizermos uma analogia, essa máquina somos nós, criados por Deus, gerados por Deus, formados por Ele. Ele nos cria e Ele nos deixa um manual de instrução para a nossa vida, que é a Bíblia. Se você lê a Bíblia, se você se dedicar a ler a Bíblia, você vai achar nela instruções para qualquer coisa na sua vida. E a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então Deus, Ele nos forma, Ele forma essa máquina que é o ser humano. Ele deixa um manual de instrução para que nós possamos entender como funciona a nossa vida, para qual propósito fomos criados. E muitos de nós simplesmente não leem esse manual de instrução, não observam o que está nele, observam algumas coisas, outras coisas ignoram.
não concordam com aquilo que está escrito no manual de instrução, e aí quando as coisas começam a dar errado, quando começa a haver problemas, as pessoas querem questionar ao fabricante, ora, então por que Deus não perdoa os meus pecados? Por que Deus está permitindo que na minha vida aconteça isso? Gente, Deus, Ele nos deixa um manual de instrução, Ele nos cria para um propósito específico. Agora, Ele não tem culpa se nós decidimos seguir as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, propósitos. Não é culpa de Deus. Né? Então as pessoas precisam entender que Deus não pode simplesmente esquecer que o pecado foi cometido. Mas Ele fez algo que é muito melhor, é muito superior. Ele não podia esquecer os pecados porque Ele é justo, Ele é um Deus justo e a palavra dEle é lei, é uma lei eterna, não é como as leis aqui da terra que a gente muda, a palavra dEle é lei. Então, Deus não pode mudar a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não muda a sua palavra. Então, Deus nos deixa esse manual de instrução e nós pecamos. E Ele é tão misericordioso, Ele nos ama. Como eu disse aqui, João 3,16, Deus nos ama de tal maneira que Ele envia o seu Filho unigênito, o Filho Santo, perfeito. Jesus deixou o trono de glória dEle para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Aquela união, aquela comunhão que o homem tinha com Deus no princípio, que foi perdida, que foi quebrada em razão do pecado, Jesus vem restaurar essa comunhão. Jesus vem restaurar o relacionamento do homem com Deus. O que Deus fez é algo incrível. Deus não podia simplesmente esquecer o meu e o seu pecado, porque Deus é justo e é santo e a lei dele é eterna. Mas Ele providencia o Cordeiro, Ele providencia a solução. Jesus é a solução que Deus apresenta. Então é por isso que nós precisamos aceitar Jesus como Salvador. Por que é tão difícil às vezes para as pessoas aceitarem, reconhecerem Jesus como Salvador da vida delas? Porque muitos de nós achamos que simplesmente fazendo boas obras, sendo pessoas boas, sendo pessoas corretas, nós vamos ter acesso a Deus. Nós achamos que isso é suficiente. Só que nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer a nossa humanidade, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, Jesus foi o único que não pecou e nós precisamos reconhecer isso para que sejamos salvos. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco do que é aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Se você não sabe, se você tem dúvida, se você já ouviu as pessoas falarem aceitei a Jesus, vem aceitar Jesus, você não sabe o que isso quer dizer, assiste o próximo vídeo e saiba o que é aceitar Jesus como seu Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.